continuar nesta emissão especial a procurar respostas, a tentar perceber o que é que aconteceu e também os impactos de um país que voltou a ser atingido pelo drama dos incêndios. É nosso convidado nesta emissão, Vítor Poças, presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e começo por lhe perguntar quais são as consequências destes incêndios para o setor e se já tem um cálculo no que diz respeito, uma estimativa no que diz respeito aos prejuízos. Bom, como deverá compreender, um setor que, como um todo, a fileira florestal em Portugal exporta cerca de 6 mil milhões de euros anuais. Nós, à nossa conta da indústria de madeira e imobiliário, exportamos cerca de 2,4 mil milhões. E claro está que com esta destruição da floresta que estamos a ter, e designadamente a de pinho, eu soube hoje que ardeu 80% de Vozela e 80% do pinhal de Leiria, da qual a nossa indústria vive muito de pinhal, é claro que temos ameaçado toda a nossa sobrevivência e, portanto, estamos a falar de um setor que emprega 55 mil postos de trabalho e, portanto, que tem cerca de 7.500 empresas, algumas delas, sim, muito pequeninas, mas algumas delas outras com muita dimensão. E hoje tivemos, ou ontem, arderam-nos 4 empresas, 2 delas muito grandes no setor, em Oliveira de Frades, uma serração em Lousã e uma carpintaria em Arganil. Estas de que eu já conheço a esta hora, certamente já arderam outras. Nos incêndios de Pedrógão também já tinham ardido algumas serrações e, portanto, isto significa a destruição de muitos postos de trabalho. Se nós partirmos do pressuposto que estas empresas poderiam ter aqui localizadas nestas 4 fábricas, 300 postos de trabalho, são empresas já grandes, com os indiretos, isto pode andar entre os 600 postos de trabalho que se podem perder aqui nesta zona, só nestas 4 empresas, e, portanto, estamos a assistir neste momento com muita preocupação a um fenómeno também bastante trágico, que é a perda de competitividade nas nossas exportações, porque não temos madeira para caminho para exportar. Não obstante, nós sejamos neste momento um setor recordista em Portugal. Nós crescemos 800 milhões de euros de exportações nos últimos 8 anos. Quer dizer que nós crescemos 100 milhões de euros de exportações ao ano, mas estes incêndios não vêm nada contribuir para um bom futuro desta indústria. Nós somos mesmo um case study. Aliás, eu tenho estado muito satisfeito com este tipo de resultados, mas nós a continuarmos a destruir a matéria-prima que nos alimenta, um dia destes vamos definhar pela origem, porque não vamos ter madeira para serrar e para fazer os nossos móveis. Por falar em origem, que explicações é que encontra para a origem destes problemas? São provavelmente aquelas de que muitas pessoas têm falado, de negligência, falta de limpeza de matas. Há também no vosso setor, ou seja, no setor das madeiras, que leva a estes, também em alguns casos, a estes incêndios. Poderá haver crime organizado? Há quem tenha interesse que haja centenas, milhares e milhares e milhares de hectares de madeira ardida? Eu vou lhe dizer o seguinte: o problema da floresta portuguesa não é um problema de hoje, nem deste governo, nem do governo anterior. É um problema de 40, de décadas. Provavelmente até se calhar é um problema da própria democracia. Quer dizer, portanto, andamos aqui a liberalizar a liberalidade de toda a gente, porque acha que isto que é a floresta não precisa de ser cuidada. E claro que por volta disto há muitos fenómenos que têm, digamos, impacto naquilo que está a acontecer na floresta. Desde logo, nós temos uma reduzida dimensão da propriedade. Nós temos um problema de propriedade. E, portanto, como deve compreender, com esta dimensão de propriedade não vamos ter nunca uma gestão profissional e investimento em escala. Nós temos um abandono da floresta, claro, porque estamos todos a vir para Lisboa, para o Porto, para o litoral, etc. Claro que temos abandono da floresta. Claro que nós temos um risco elevado de incêndio, quer pelas condições naturais e do clima, quer pelas próprias condições da natureza, e isso determina a ausência de investimento, a ausência de vontade, de interesse dos bancos, das seguradoras, de investir na floresta em Portugal. Nós temos a ausência dessa gestão florestal que eu falava. Temos deficiência que é brutal, isto incomoda-me permanentemente. Nós temos uma infraestrutura florestal que é deficitária e muito má. Nós temos ainda carros do tempo dos carros de bois que não passam tratores, quanto mais um jeep, um carro de bombeiros para combater os incêndios, porque estas infraestruturas seriam muito importantes para fazermos vigilância e combate ao crime e à negligência, seriam importantes para fazer o combate ao próprio incêndio e seriam muito importantes para fazer a exploração e valorização da floresta, porque facilitar a exploração florestal. Os meios de combate aos incêndios disponíveis não são os adequados? Não,
eu acho que aquilo que nós mais temos são meios de combate aos incêndios. Eu, na semana passada, estive na Suécia e houve uma colega minha que me disse que na Suécia eles não têm meios de combate aos incêndios nem sequer suficientes, nem apropriados, porque lá não arde. E aqui há uns tempos houve lá um incêndio e tiveram que alugar equipamento na Itália para combater um pequeno incêndio. E, portanto, eu acho que nós até temos meios a mais. Mas aí faz sentido, claro, na Suécia. Portanto, nós não podemos começar a coisa ao contrário, que é carregar dinheiro em cima do combate, e nós não vamos lá com o problema de carregar com o combate. Eu não estou a dizer que não é preciso combate, nem estou a dizer que não é preciso fazer bom combate. Claro que se nós temos incêndios, temos que ter bom combate e temos que investir em combate. Agora, temos é que pensar no antes do combate. Temos que pensar no planeamento, na floresta, na plantação e também evitar a negligência e evitar o crime. Porque 99% das ignições em Portugal são de origem humana. Portanto, não há dúvidas em relação a isso. Isso está clarinho. Agora, aquela linha que separa entre o que é crime e o que é negligência é muito difícil e há muita teoria, muita política sobre isso. Realmente, eu acho que há crime e acho que há negligência. Mas não respondeu à minha pergunta de há pouco. Crime organizado. Com um objetivo específico de atingir, por exemplo, o vosso setor? Olha, é uma pergunta muito difícil, aquelas perguntas de €1 milhão. Eu não creio que haja um crime organizado para combater o meu setor, porque acho que nós não fazemos mal a ninguém para que nos queiram combater. Sim, mas há um setor paralelo, agora, não é? Agora, que é capaz de haver, por exemplo, uma indústria de combate aos incêndios, é capaz de haver, portanto, é capaz de haver muita gente que tenha interesse nos incêndios. Agora, eu não posso deduzir ou afirmar que isso seja a origem e o foco dos nossos incêndios na sua totalidade, porque isso era uma afirmação muito arriscada da minha parte em estar a fazer. Agora, tenho a certeza, porque isso se vê a olho nu, e eu vivo junto do campo. Eu, esta noite, eram 4h30 da manhã, estava com os meus irmãos dentro das minhas empresas, a colocar água nas cisternas, a trabalhar de alma e coração com os bombeiros, à volta de bombeiros, porque estavam incêndios próximos das minhas instalações. E isto quer dizer muito, quer dizer que nós vivemos estas questões quando nós estamos no campo. E quando olhamos para o lado e vemos locais em que aparece uma ignição aqui, 100 metros outra e colar outra, nós dizemos, este é crime. Outros podem ser por negligência, claramente. Deixe-me colocar-lhe uma outra questão, ou de uma outra forma. Como é que olha para o aproveitamento da madeira queimada? Acha que tem uso? Acha que beneficia alguém? Vamos lá ver. O uso da madeira queimada como é que eu lhe ia dizer? É uma tentativa de aproveitamento daquilo que não tem realmente grande valor, porque há aqui uma grande diferença que as pessoas não percebem. A madeira, para ser aproveitada nas indústrias de madeira, tem que ter um determinado diâmetro mínimo. O que acontece é que você, quando tem uma parcela de mata em que tem árvores de diversos diâmetros, pode fazer um chamado corte em seleção e, portanto, pode cortar as árvores que têm capacidade para ser utilizadas na fábrica e deixarem as outras para, passado 4, 5, 10 anos, poder fazer outro corte. Quando nós temos um incêndio, temos uma destruição total. E então há uma desvalorização brutal do proprietário, porque ele deixa a madeira que ainda tem potencial de ser serrada nas fábricas, perde valor, porque, olha, ninguém quer trabalhar com madeira queimada. Eu, nas minhas fábricas, não quero madeira queimada. A madeira fica azulada muito rapidamente, perde qualidade. Aliás, eu ainda hoje estava-me a dizer um empresário que a APA, por exemplo, está a dificultar em proibir a utilização das águas dos riachos e dos ribeiros para regar a madeira queimada. Se dificultar, essa madeira vai apodrecer e vai ficar azulada mais rápido. E uma das técnicas que nós usamos é pegar em água, regar essa madeira para que ela não fique azulada tão rapidamente. Portanto, esta valorização ou desvalorização que acontece porque o fogo traz a destruição total, quer pior a valorização da madeira que dava para aproveitamento florestal, que era outra que arde, que seriam árvores como este copo, que daqui a 4 ou 5 anos ou 10 anos poderia dar outro corte para serração. E, portanto, esta desvalorização acontece e é uma desvalorização substancial na ótica do produtor. Já não é um ganho tão grande na ótica do industrial, porque o industrial pode comprar aquela madeira de rolo que serve para serração menos 10, 15 ou 20%, mas isso é irrelevante num contexto de quem sarra milhões de toneladas por ano e, portanto, não é significativo termos 1 mês ou 2 meses por ano em que compramos a madeira mais barata. Quero-lhe dizer o seguinte, quem me dera a mim e às minhas indústrias que terminem com esta tragédia dos incêndios em Portugal, que está-nos a prejudicar imenso e a prazo nos vai matar a todos em termos de indústria.